Hello, let's go. Lesson 38. Listen and check. Então aqui você vai ouvir o áudio, ok? No seu livro, com a WeSpan e vai checar qual é a resposta correta. Então se tiver correto, de acordo com o que o áudio disser, você vai marcar that's right. Se não estiver correto, that's wrong. Então vamos lá. Time to talk. Então vou fazer as perguntas. Você vai escolher 5 perguntas e para responder, né, são respostas pessoais, e você vai mandar o áudio pelo WhatsApp com a resposta das perguntas que você escolheu. Number 1. What time do your classes finish or start? Sorry. What time do your classes start or finish? Aí você pode escolher um dos dois verbos para responder. How do you go to school? Do you have lunch at school? What do you love about your school? Do you study hard for your exams? Are your grades good or bad? Does your school have a library? What sports do you practice at school? What grade are you in? Do you have to wear a uniform to school? Ok? Então escolhe 5 taxas que você quiser, pode ser aleatória. E você me responde por áudio. Ok, so now let's go to the other part, the text, Jordan's school. Então aqui fala sobre a escola de Jordan. Então você vai ler o texto para poder responder as perguntas. Where does Jordan study? What grade is he in? Does he know everybody in the school? What time do his classes start and finish? When does he take the school bus? How does he go home on Fridays? When does summer vacation start? Does he have good grades? Então, de acordo com o texto, first, number 1, he studies at North Hills Middle School. Second, he is in 7th grade. Third, no he doesn't. The school is very big. 4, his classes start at 7:14 a.m. and finish at 3 p.m. 5, he takes the school bus on Mondays and Wednesdays. 6, he goes home by car with his father. 7, his vacation starts in 2 weeks. Does he have good grades? Yes, he does. Então você depois vai conferir. Now let's go to lesson 39. Ok? Lesson 39. Let's start with the verbs. Vamos começar com os verbos. Conversar, to talk. Aprender, to learn. New words. Matéria ou assunto. Subject, arte, art. Biologia, biology. Ciência da computação, computer science. Dança, dance. Geografia, geography. História, history. Matemática, math. Educação física, physical education, ou podemos fazer a abreviação PE, tá? Se diz PE, que é o mesmo que physical education, então se diz PE. Ciência, science, literatura, literature, biblioteca, library, notícias, news, diversão e divertido, fun, favorito, favorite, juntos, together. Now let's see the useful phrases. O diretor quer ter uma conversa com os alunos. The principal wants to have a talk with the students. Então, pay attention here. Vamos prestar atenção aqui. Então, quando a gente fala assim, o diretor quer conversar com os alunos. Então, vai ser talk to. Tá? Então, sempre que tiver o verbo talk, é talk to. Agora, se tiver o have a talk, a preposição já muda, é with. Tá? Então, tem que ficar atento, porque é uma pegadinha. Ó. Se eu usar somente talk, eu tenho que colocar to. I talk to the students.
Agora, se eu digo, eu tenho uma conversa, I have a talk with the students. Então, se a expressão have a talk, é a preposição with. Se não é a expressão have a talk, se é só o verbo talk sozinho, a preposição é to. Tá ok? Fique tranquilo. Take it easy. Agora mesmo. Right now. Grammar. Então, aqui no Grammar, nós vamos falar sobre o Present Continuous. O que é o Present Continuous? É o tempo verbal correspondente ao gerúndio em português, que se trata de uma ação que está acontecendo no momento em que se fala. Então, é uma ação que está em progresso. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando inglês. É uma ação que está em progresso, está acontecendo no momento que eu estou falando. Então, como eu diria isso em inglês? I am teaching English now. Então, para se formar esse tempo verbal em inglês, que é o present continuous, o gerúndio, nós vamos usar primeiro sujeito, I, he, she, it ou nome, depois o verbo to be no presente de acordo com o sujeito e o verbo principal nós vamos acrescentar ing, tá? Tem que acrescentar ing no verbo principal para dar a ideia de progresso. Então aqui, ó, aprendendo, learning. Então em inglês as terminações são aprendendo, falando, indo, tá? Já em inglês é só colocar ing no verbo. Ok? Tem umas regrinhas, mas a principal é colocar ing. Então vamos lá, sujeito, verbo to be no presente, não pode esquecer do verbo to be, e o verbo principal com ing, e óbvio, né, sem colocar o to, e o complemento. Então aqui eu estou aprendendo muito sobre a história da América este semestre. I am learning a lot about American history this term. Então na negativa é fácil, é a mesma regrinha de verbo to be, é só botar o not depois do verbo to be. Então, ela não está trabalhando agora. She isn't working now. Se aqui fosse negativa, ficaria I am not learning a lot about American history this term. Então, na negativa é só colocar o not depois do verbo to be. Aqui está da forma abreviada, isn't, mas também pode colocar is not. E com esse tempo verbal, a gente tem expressões correspondentes a ele. Now, agora. Pode ser at the moment, no momento. Ok? Porque indica que a ação está acontecendo naquele momento específico. Nós estamos conversando sobre o noticiário na TV. We are talking about the news on TV. Eles não estão estudando para o teste agora. They aren't studying for the test now. Kate está levando o cachorro dela para andar no parque. Kate is walking her dog at the park. O que você está lendo? What are you reading? O que ela está fazendo? What is she doing? Então, para negar é só colocar o not e quando fizer uma pergunta, o verbo to be vai para o início da frase, antes do sujeito. Tá ok? Se eu quisesse fazer aqui uma pergunta interrogativa, ficaria Is Kate walking her dog at the park? Tá ok? Então, é só inverter, igual a regra de verbo to be. Ok, so now, let's train. Então, agora nós vamos treinar. Então, vamos lá. Por exemplo, eu converso com você. I talk to you. Eu converso com meus irmãos. Eu gosto de conversar sobre jogos. Eu gosto de conversar sobre computadores. Então, aprender, to learn. Eu aprendo, I learn. Você aprende. Eu aprendo muito na escola. New words. Vamos conversar? Let's talk. Vamos aprender? O que vocês aprendem? O que vocês precisam? Nós podemos ir, mas não juntos. We can go, but not together. Então vamos lá. Nós podemos ir, mas não juntos. Nós podemos estudar, mas não juntos. Meus pais trabalham juntos. Meus pais vão ao trabalho juntos. Quem é o seu professor de ciências? Who is your science teacher? Então, como é que eu pergunto? Quem é o seu professor de ciências? Quem é o seu professor de educação física? Exemplo, é divertido aprender literatura. It is fun to learn literature. Agora, é divertido aprender história. Exemplo, você tem alguma notícia? Do you have any news?
Você tem alguma notícia sobre o projeto da escola? A prova de geografia está difícil. A prova de biologia está difícil.